Boa tarde, crianças, tudo bem? Vamos na lição de língua portuguesa da plataforma dessa semana. Então, a gente tem o gênero textual cartaz. A semana passada a gente já trabalhou com esse gênero. Essa semana estamos dando continuidade. Está escrito informação por todo lugar. O mosquito não é mais forte que o país inteiro. Então, aqui é um cartaz com o mosquito da dengue, da zika, né? Então tem algumas medidas de prevenção. Aí vocês vão ter que observar as imagens e responder as duas questões que tem aqui, as três, né? Na verdade. Descreva o que se vê na imagem apresentada. Então vocês vão ver o que vocês estão vendo nessa imagem. Bom, é um ponto de ônibus, né? Tem uma mãe com a criança deve estar indo, voltando da escola, que está com uma mochila. B, a que se refere o cartaz afixado no ponto de ônibus? Então, o que ele se refere? Por que esse cartaz foi afixado nesse lugar? Onde mais poderia ser exposto? Lembra que eu falei para vocês que a função do cartaz é sempre divulgar algo que está acontecendo. Então, é interessante que a gente coloque em lugares que passam bastante gente. Aí nessa pergunta, além do ponto de ônibus, qual outro lugar que eu posso colocar um cartaz que passa bastante gente, tá? Aí embaixo tem um cartaz sobre a importância de ler, né? Sonhe mais, viva mais, leia mais, seja mais. Aí tem um menino abrindo o livro e quando ele abre o livro, o mundo inteiro se abre, né? As letras, as viagens, o planeta, os animais. Então, ó, incentive a leitura, leve um jovem à biblioteca da sociedade. Então, a importância de ler, né, gente? Que eu sempre falo o quanto é importante. Qual a finalidade desse cartaz? Então, tem as alternativas e vocês vão ver qual que é a melhor, que dá mais certo e vocês vão marcar. No cartaz aparece um jovem com um livro aberto, cercado de imagens. Que imagens são essas? Tá? Então, aquilo que eu falei, já falei essa questão. 4. Como as imagens e o texto do cartaz se relacionam? Que ligação se pode fazer entre essas imagens e a atividade de leitura do jovem? Então, vocês vão ver qual alternativa que se encaixa mais. Aí, essa questão 5, qual o significado das palavras destacadas nesse texto? Então, sonhe mais, viva mais, leia mais, seja mais. Então, o sonhar, qual é o significado da palavra sonhar? O que ela significa? Pode ser imaginar, né? E viva, o que é viva? Viver com mais prazer, com mais alegria, né? Viver mais intensamente. Onde esse cartaz pode ser afixado ou vinculado para que mais pessoas possam ver. Então, onde vocês acham que mais pessoas passam de uma cidade, tá? Agora a questão 7. Vamos ajudar Rodrigo a chegar à biblioteca. Só que ele só vai passar no caminho que tem objetos que tem R. Então, ó. Então, aqui eu tenho computador, prato e um regador. Então, ele vai passar onde? No regador. Aqui eu tenho uma porta e uma raposa. Ele vai passar por onde? Pela raposa. Aqui eu tenho uma rosa e aqui eu tenho um ralo. Então, só que aqui, ó, não dá para ele ir que tá cercado. Então, ele vai descer pela raposa para passar pela rosa, não é? E depois, o que mais que é com R? Ele só vai passar em tudo que tem R, tá? Aí, tudo que vocês passaram com o Rodrigo para chegar à biblioteca, vocês vão marcar aqui, ó, o nome do que você passou. Procure em jornais, revistas e folheto palavras que comecem com a letra R. Pode ser folheto de supermercado, tá, gente? Revista, jornal. Observe as palavras que você recortou. Circule em cada uma delas as letras que vêm depois da letra R. B. Escreva as letras que aparecem depois do R. Então, aqui no B, vocês vão escrever. Ah, vamos supor, eu encontrei rádio. Qual que é a letra que vem depois do R? O A. Ah, eu encontrei uma roupa. O que é a letra que vem depois do R? O O, tá? Escreva 4 nomes de pessoas que comecem com R, tá bom? As letras que aparecem depois da letra R em cada um dos nomes que vocês escreveram são vogais ou são consoantes?
Tá? Depois do R, qual que vem? Vogal ou consoante. Você encontrou alguma palavra iniciada por RR? Existem palavras que começam com RR? Por quê? Acompanhe com atenção a leitura de uma notícia. Então, ó, estudantes de Santos criam cartazes sobre o combate ao Aedes aegypti. Então, eles fizeram cartaz lá em Santos sobre o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, tá? Aí tem sobre o cartaz. Aí a questão 12. Escolha uma das palavras entre parênteses para completar as frases. A notícia informa um acontecimento imaginário ou real? Isso aí aconteceu ou é mentira? Não aconteceu, alguém imaginou. O texto foi publicado em um site na internet ou jornal impresso? Tá escrito aí, gente. Como você descobriu essa informação? Só respondeu oralmente. Qual é o acontecimento relatado? 14. Onde ocorreu o fato? Qual notícia foi publicada? Em que local do texto aparece essa informação? Aí, ó, onde os cartazes foram expostos? No comércio local, em todas as escolas da cidade, nos ônibus que circulam por toda a cidade ou na prefeitura da cidade de Santos? Está escrita essa informação lá na notícia. Leia e responda oralmente as questões abaixo. Essas questões aqui vocês vão ter que só falar, não precisa escrever, tá? Olha lá. Hábitos saudáveis previnem a gripe e outras doenças. Olha lá. Isso é para prevenir a gripe normal e também a gente previne o coronavírus, né? Com que objetivo ele foi produzido? Então, por que esse cartaz foi produzido? Qual o objetivo? Qual ou quais dos hábitos criados no cartaz você pratica diariamente? Circule nessa frase do cartaz as palavras que apresentam a letra R. Então, qual dessas palavras tem o R, vocês vão circular. Separe as sílabas dessas palavras. Vamos supor, então, aqui, ó, gripe, tá? Nessas palavras, a letra R aparece no início da sílaba ou no meio da sílaba? Aí vocês vão ver. Releia essa instrução do cartaz. Copie as palavras em que aparece a letra R, separando as sílabas. Nas palavras que você copiou a letra R, aparece no início da sílaba, no final da sílaba, no meio da sílaba ou no final da palavra. 20. Escreva outras palavras em que a letra R aparece no meio da sílaba. Então, vocês vão pensar em outras palavras que o R aparece no meio, nem no começo, nem no final, e sim no meio. Tá bom, crianças? Qualquer coisa é só avisar. Beijos e até o próximo vídeo.